Olá, meus queridos. Aqui é a professora Diana, professora de Física, das turmas de primeiro ano, manhã e tarde. Na aula de hoje, nós iremos trabalhar com o Sistema Internacional de Unidades, certo? Mas antes de iniciarmos, eu convido a vocês de visitar o nosso canal no YouTube, o JAF Conecta. Vão lá, curtam, compartilhem, ativem as notificações para sempre que uma nova videoaula for postada, você ser notificado, belezinha? Então, vamos lá, pessoal, dar início, né, ao Sistema Internacional de Unidades. Né? E por que estudar o Sistema Internacional de Unidades, que a gente já deu início na aula anterior, né? Pessoal, há muitos anos atrás, eram usados as partes do nosso corpo para essas medidas, para algumas medidas, certo? Mas assim, observou-se e constatou-se que eram medidas imprecisas, né? Não tinha precisão com aquelas medidas, com as partes do nosso corpo, né? Usavam o palmo, usava a polegada, usava um pé, certo? Mas assim, existia uma variação muito grande, né? O tamanho da minha mão não pode ser o tamanho da mão de outra pessoa, certo? Que ia medir o mesmo objeto. Né? O meu pé não é o mesmo tamanho de um pé de uma outra pessoa que ia medir um terreno, por exemplo. Então, existiam muitas variações, né? Eram medidas imprecisas, certo? Então, diante disso, foi criado o Sistema Internacional de Unidades para haver uma padronização nessas medidas, certo? E algumas dessas medidas que nós iremos trabalhar hoje são as unidades de comprimento, as unidades de massa e as unidades de tempo, certo? Existem outras que nós iremos trabalhar, tá bom? Mas, de antemão, como essas são as que nós iremos abordar com mais frequência, né, de agora por diante, então vamos trabalhar a priori essas três. Posteriormente, a gente trabalha as outras de acordo com as necessidades. Tudo bem? Então, vamos lá, iniciando, né, com as unidades de comprimento, certo? Pessoal, o sistema métrico de medidas de comprimento, a distância, né, como a gente conhece popularmente, tem o metro, certo? Como unidade padrão de medida. Vocês já sabem disso, que a gente já abordou também nas nossas aulas anteriores. Aí a gente pode observar que a tabela abaixo é a mesma tabelinha, certo? Só que demonstrada de formas diferentes, certo? E aqui nessas tabelinhas, elas estão mostrando como transformar de uma unidade para outra. Porque eu não tenho só o metro como unidade de comprimento, né? O metro, ele vai ser a unidade padrão, mas eu tenho outras, certo? Aqui eu tenho 7 unidades, que são quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetros, certo? Então, há uma forma de se transformar, de se converter entre elas, entre todas elas, tá bom? Então, a gente usa, né, esse esquema aqui, essa ordem, essa sequência, sempre, tá bom? Então, assim, se eu quiser transformar de metro para decímetro, dá? Dá ok demais, né? De milímetro para metro, dá? Dá sim, com certeza, certo? Aí eu vou colocar aqui alguns exemplos para vocês, para a gente compreender melhor a situação. Eu coloquei aqui até a pescazinha aqui em cima para a gente não precisar voltar, né? Então, vamos aqui para alguns exemplos de unidades de comprimento, transformação de unidades de comprimento, certo? Exemplo, tenho 15 quilômetros e eu quero saber quanto corresponde em metros. Ressalto, pessoal, que eu posso transformar esse 15 quilômetros em qualquer uma outra unidade dessas, certo? Mas nesse primeiro exemplo, eu quero transformar em metro. Então, o exemplo é transformar 15 quilômetros em metros. Sempre que eu quiser transformar, né, uma unidade em outra e que essa unidade esteja na direita, para a direita, vai ser uma multiplicação, certo? Agora, por quanto, o que vai me definir é o número de casas. Por exemplo, de quilômetro para metro, eu observo aqui que são 3 casas, ó. 1, 2,
3, certo? Então, a gente pode observar que a cada casa é uma multiplicação por 10, e isso sendo da esquerda para a direita. O quilômetro está aqui e metro está aqui, então é da esquerda para a direita. Então, a cada casa é 10. Então, são 3 casas, 10 vezes 10 vezes 10, que vai ser 1.000. Ou seja, de quilômetro para metro, para eu transformar, será uma multiplicação por 1.000. Simples. Então, como é que faz o processo? 15 vezes 1.000, teremos 15.000 metros, certo? O resultado é na unidade que eu quero obter, beleza? Já, se a transformação for, nesse caso aqui, 180 milímetros para centímetros, já vai mudar um pouquinho. Observe que o milímetros está bem aqui e o centímetro está antes. Ou seja, essa transformação vai partir da direita para a esquerda, certo? Há várias formas de interpretar, pessoal. Eu acho essa bem mais simples, mas a gente, nas nossas aulas, tira dúvidas, a gente pode ver outras formas, certo? Então, nessa transformação aqui, está partindo da direita para a esquerda. Então, sempre que qualquer transformação partir da direita para a esquerda, nesse caso será uma divisão. E o valor que vai ser definido vai depender do número de casas, certo? A cada casa eu aumento um zero. Né? Nesse caso, ó, de milímetro para centímetros, só foi uma casa. Né? Ó, só uma casa. Então, é só uma casa, divisão por 10. Então, como é que eu vou efetuar essa transformação? 180 dividido por 10, encontrei quanto? 18. Qual é a unidade? Centímetros. Perdão, coloquei metros aqui, mas era centímetros, viu, pessoal? Corrijam aí. Centímetros. Tá certo? Então, 180 milímetros dividido por 10, então eu tenho 18 centímetros, beleza? Já nesse último exemplo, pessoal, eu tenho 35 centímetros e eu quero transformar em metros. Olha aí, ó. No primeiro exemplo, eu transformei quilômetros em metros. Nesse último aqui, eu estou transformando centímetros, aí eu vou na tabelinha, centímetros em metros. Aí eu vou observar, a transformação está partindo da direita para a esquerda. Então, eu já sei que é uma divisão. Eu vou ver quantas casas. Então, vai ser 1, 2. Então, nesse caso, eu vou dividir por 100. Divido quem por 100? O 35. Então, vai ficar 35 dividido por 100, que vai ser igual a 0,35. Certo? Uma outra forma, né, como é uma divisão por 100, eu posso deslocar a vírgula que está após o último algarismo 2 vezes, ó. 1, 2, acompanho o cursor do mouse, passo a vírgula e o 0, que eu vou demonstrar isso para vocês na aula Tira Dúvidas, né? Que dá igual a 0,35 centímetros. Perfeito? Então, eu vou voltar aqui só para a gente ressaltar, ó. Sempre que a transformação partir da esquerda para a direita, multiplicação. Sempre que a transformação partir da direita para a esquerda, divisão. O valor no qual eu vou multiplicar ou o valor no qual eu vou dividir, isso vai depender do número de casas. Por exemplo, quilômetro para hectômetro é só uma casa. Então, a multiplicação por 10. Quilômetro para decâmetro, 2 casas. Não soma isso aqui, pessoal, certo? Que é um erro muito cometido. Multiplica-se 10 vezes 10, 100. Então, de quilômetro para decâmetro é uma multiplicação por 100. Certo? Se eu quiser aqui, ó, de decímetro para decâmetro, da direita para a esquerda. Quantas casas? 1, 2. Então, vai ser uma divisão por 100. Beleza? Eu sempre vou estar disponibilizando, pessoal, para vocês essa tabelinha, tá certo? Então, vamos adiante, passando a trabalhar agora unidades de massa, ok? No sistema métrico decimal, pessoal, nós temos a grama, né, como unidade padrão. Mas nós temos essas outras. A quilograma é bem parecido lá, né, com unidade de comprimento. Até o método de resolver, de transformar é o mesmo. Tá mudando aqui só os nomes, né? Porque agora nós temos quilogramas, hectograma, decagrama, grama, decigrama, centigrama e miligrama.
certo? Essas são as unidades do sistema métrico decimal para massa, certo? O método de transformação é o mesmo de comprimento. A cada casa, se for da esquerda para a direita, multiplica-se por 10. Se for da direita para a esquerda, divide-se por 10. 2 casas, 100, 3 casas, 1.000, 4 casas, 10.000 e assim por diante. Perfeito? Nós temos também aqui um exemplo, 3 exemplos, falando sobre unidade de massa. Eu coloquei aqui a nossa colinha, né? Quero transformar 12 gramas em miligramas. Aí eu venho aqui na tabelinha. De início, pessoal, a gente vai sempre estar precisando da tabelinha, mas depois vocês se acostumam sem ela, tá bom? Então, 12 gramas em miligramas. Então, eu vou pegar aqui gramas. E para miligramas, eu vou observar que são 1, 2, 3 casas. E como é da esquerda para a direita, multiplicação por 1.000. Então, vai ficar 12 vezes 1.000 igual a 12.000 miligramas. Eu esqueci novamente aqui, viu? O M, miligramas. Certo? O segundo exemplo, 17 gramas em quilogramas. Aí, eu vou ter da gramas aqui e vou para quilogramas. Então, vai ser 1, 2, 3. Então, se é 3 casas, é 1.000. E se é da direita para a esquerda, é uma divisão. Então, vai ser 17 dividido por 1.000, vou ter 0,017 quilogramas. Eita, eu tô trocando aqui as unidades. Que foi no... Vai dar certo. Então, essa aqui é quilogramas, viu? Essa unidade aqui é essa mesma aqui, tá bom? E por último, eu tenho aqui 20 hectogramas em gramas. Eu observo aqui, ó, hectogramas em gramas. Multiplica-se por 100. Então, vai ficar 20 vezes 100, vai dar igual a 2.000 gramas, ok? E a nossa última unidade, né, a unidade de tempo, certo? E nós trabalhamos com 3 unidades de tempo, que são as mais usuais, certo? Nós temos horas, minutos e segundos, certo? A gente vai sempre estar trabalhando com essas conversões. Se eu quiser transformar de horas para minutos, multiplica-se por 60. De minutos para segundos, também multiplica-se por 60. Do contrário, a gente divide. Se for de horas, direto para segundos, multiplica-se por 3.600. Do contrário, divide. Perfeito? Aí eu também trouxe aqui alguns exemplos para vocês. Caso eu queira transformar de hora para minuto, eu já sei. Ó, eu coloquei a pesquinha aqui pra gente, viu? Eu pego o quê? 2, que é o que eu tenho, 2 horas, multiplica-se por 60, acompanhe sempre o cursor. Então, vai ficar 2 vezes 60, 120 minutos. No segundo exemplo, já é de segundos para minutos. Segundos para minutos, é o contrário agora. Eu tô voltando da direita para a esquerda. Então, vai ser uma divisão, certo? Então, vai ser 60 dividido por 60, né? Que vai dar igual a 1 minuto. Mas se eu tenho 36 minutos, bem aqui, ó, 30 minutos, e eu quero transformar em horas, divide por 60, certo? Então, vai ficar 36 dividido por 60, ui, coloquei 26 aqui, dá igual a 0,6 horas. 36, viu, pessoal? Aqui 36, que é esse mesmo aqui. Uma observação, gente, é que essa tabela eu estou mostrando para vocês dessa forma, mas vocês podem encontrar elas de diversas outras maneiras, tá bom? Então, vocês vão se atentar sempre à sequência, tá bom? De horas para minutos, multiplica-se por 60. De minutos para segundos, multiplica-se por 60. Então, tem que observar sempre essa sequência, né? Porque a tabela pode estar exposta de outra forma, tá bom? Eu coloquei aqui para vocês também alguns dos tempos que a gente mais usa e seus respectivos as suas respectivas transformações, né? Por exemplo, 1 minuto é igual a 60 segundos, 1 hora é igual a 60 minutos, que por consequência é igual a 3.600 segundos. E assim por diante, tem com dia, com ano, tá certo? Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje, né? Abordando aí Sistema Internacional de Unidades, né? Com as 3 medidas.
comprimento, massa e tempo, certo? Caso tenham alguma dúvida, vão anotando, que tudo isso nós vamos esclarecer e retirar essas dúvidas na nossa aula Tira Dúvida, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.